Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Marcos Molima. Hoje eu tenho um prazer imenso aqui de convidar a Cristiane Pina. Quem é a Cristiane Pina? Ela é a terapeuta ocupacional e a gente vai aqui para bater um papo hoje diferente. O papo hoje é sobre o TEA, o transtorno de autismo, e vou levar esse universo para dentro da barbearia, que eu quero que o pessoal se prepare cada vez mais para conhecer, entender e conseguir, claro, atender melhor isso aí. Cris, prazer enorme estar com você aqui. Prazer, Marcos, agradeço o convite. Queria primeiro, Cris, quero te falar um pouco por que esse convite aqui, como é que essa história chegou na minha realidade, na minha vida, né? Eu tenho a barbearia Dom Hélio já desde 2015, né? Então hoje fazem 10 anos aí. E a gente foca muito no atendimento infantil. Todas as minhas lojas têm bastante atendimento infantil, a gente bota criança, bastante infraestrutura para atender o público infantil e tal. E essas conversas vão passando nos grupos das mães, de WhatsApp, de condomínio, de bairro, isso vai chegando. E por algum motivo, a gente acabou também atendendo muitas crianças com autismo e outros transtornos que existem por aí. Mas isso foi uma coisa que aconteceu, não foi uma coisa que foi planejado. E um dia eu recebi uma reclamação de um pai pelo direct do Instagram, ele educadamente, mas ele falou assim: como é que vocês que se dizem referência no atendimento de criança com autismo não souberam lidar com meu filho, E eu olhei aquela reclamação e falei assim, cara, primeiro pedi desculpa para esse pai, lógico, mas eu nunca disse que nós éramos referência em atendimento de autismo. Pelo contrário, não entendo absolutamente nada sobre isso. Mas eu entendi, se essa fama chegou no ouvido do pai, não foi ele que inventou. Alguém falou isso para ele e poderia ter sido algo interno ou algo externo, não importa. A gente pegou essa fama e falou assim, então a partir de agora nós queremos ser referência em atendimento com crianças com autismo. E aí por isso que a gente está aqui batendo esse papo, para poder conhecer um pouco mais. E queria que você falasse o que é essa sigla TEA, o que estamos falando, o que é uma terapeuta ocupacional e qual é a relação disso com essas crianças? A terapia ocupacional ela é uma profissão, né, uma graduação da área de saúde, da área de reabilitação. É um curso de nível superior, importante falar, né? E o terapeuta ocupacional, independente da área que ele vai trabalhar, área de pediatria infantil, de geriatria, de outro tipo de reabilitação, ele sempre vai buscar a independência e autonomia daquele indivíduo, né? Então, todo o trabalho é feito em cima desse objetivo. Quando a gente pensa nas crianças e a gente fala de atividade de vida diária, de vida prática, a gente vai pensar nesses autocuidados, né? Quer cortar a unha, quer cortar o cabelo. E cortar um cabelo especializado, né? Quando a gente faz em casa, o desastre não acerta, e já é difícil. Eu tenho 2 filhos pequenos e já é difícil, porque a criança vai segurar uma tesoura em casa, uma faca, Você fala, não, filho, faz dodói, não pode, não quero, não encosta nisso não. De repente chega um cara desconhecido, bota ele lá num ambiente desconhecido, com uma tesoura, uma máquina, imagino que toda criança acha que isso vai ser dolorido. Com objetos que os pais falam o tempo todo, é perigo, não mexe, né? Então, esse aspecto de independência, de autonomia, de autocuidado, de corte de cabelo, é ideal que seja feito num local especializado. Eu mesmo já fiz vários desastres nas franjas dos meus filhos, né? Então, o que é muito corriqueiro para a gente pode ser muito desafiador para uma criança, para o indivíduo, né? Mas a gente está falando, né? A minha especialidade é no desenvolvimento infantil, então a gente está falando desse público. Pode ser muito desafiador para uma criança com autismo, né? O que a gente fala do autismo? O que é o transtorno do espectro autista? É quando a criança vai ter, né? Esse indivíduo, dificuldade de comunicação, movimentos repetitivos que a gente fala, e da interação social, né? Então, como eu falei antes, é um desafio grande chegar num lugar que tem barulho, que tem luzes, com objetos que os pais falam o tempo todo que é perigoso, né? Sentar e confiar de estar ali para alguém mexer no seu corpo, né? Isso é importante falar também. Eu reparo que assim, o autismo ganhou esse simbologismo maior. Tem até o símbolo do quebra-cabeça e tal. Eu vejo alguns pais, algumas crianças usando aquele crachá que tem o símbolo. E tem um também que é um girassol.
O que é a diferença disso? Se é que tem uma diferença? Os cordões de sinalização, né, o do girassol são para doenças invisíveis. Então, o autismo é uma doença invisível porque não tem, diferente de outras síndromes, né, não tem características físicas que vão te dizer, né, que aquele indivíduo é autista. Surdez também, né, não tem uma característica física. Outros transtornos também, que a gente chama de doenças invisíveis. O do girassol. O do quebra-cabeça é voltado para as crianças autistas mesmo. Ah, tá. Cortar o cabelo do filho não é uma decisão que se toma no dia. Eu acho que a gente somos pais e vai crescendo, vai ali conversando com a criança, vai conversando com ela e tal. Aí você vai moldando isso para chegar. Uma criança com autismo, acho que também tem que ser feito esse preparo. Só que, de repente, no dia, meu filho, se não quiser, aí ele vai, eu converso com ele, levo ele para um parquinho. E essa criança... Com essa dificuldade, como é que prepara esse... Acho que o corte de cabelo começa em casa, antes de chegar na barbearia. Como é que isso deve ser tratado pelos pais? É importante, porque quando a criança tem esse desenvolvimento típico, a gente vai falando com ela, né? Igual você falou. O cabelo tá grande, a franjinha tá no olho, né? Então, a criança já vai tendo uma noção que o corte de cabelo está se aproximando, né? E aí você fala, amanhã a gente vai cortar o cabelo, né? Amanhã a gente vai no shopping, vai aproveitar, vai cortar o cabelo, né? Para criança autista que tem essa dificuldade de comunicação, não só de se expressar, mas em algumas vezes de compreender, isso precisa ser bem antecipado, né? E precisa... As crianças podem ser falantes, né, verbais ou não verbais. Então, a gente precisa pensar em outros tipos de comunicação. Eu trouxe aqui essa prancha de comunicação alternativa, que ela tem símbolos que que vão dizendo a sequência do que vai acontecer, né? Então, eu e você, vamos usar tesoura, pente, porque as pistas visuais, elas funcionam bem para as crianças. Depois a gente pega para mostrar para o pessoal ali, mas Isso. É um guia, né? Para ele ter uma noção da sequência do que vai acontecer. É o que eu ia perguntar aqui antes. Então, a surpresa não é bom? Não, nunca é bom. Porque você está indo num lugar que, na maioria das vezes, é desconfortável. Então, se você estiver preparado, isso é importante, né? Das famílias irem antecipando mesmo o que vai acontecer. Aí você fala, Cris, 1 semana, 2 dias... Aí depende de cada família, como a família lida, depende de cada criança, Você acha que esse guia é um guia que os pais têm que ter em casa? Ou isso também é bom para que as barbearias tenham um guia desse em casa para iniciar, de repente, um quebra-gelo e com uma situação dessa, um material desse? Então, algumas famílias, algumas crianças usam o seu sistema de comunicação alternativa. Pode ser em forma de livro, programas em tablet, né? É bem utilizado. Mas, às vezes, a criança ainda não faz uso disso. Mas vai funcionar bem com pista visual. Então, ter na barbearia é interessante, porque aí o próprio barbeiro vai usando, vai apontando, né? A gente fala que é modelar. E atrás tem até uma instrução... o que é modelar, né? Então, você vai usar essas palavras-chave durante uma leitura ou brincadeira, né? Modelar é apontar um símbolo. Então, ele vai falar, eu vou agora usar o borrifador, né? Você vai conversando, mas você vai usando o que a gente chama dessas pistas visuais. Essa aqui é uma prancha temática de cortar o cabelo. Propriamente para isso. Foi feita para barbearia. Que massa. Ó, não conhecia, mais uma coisa para a gente ter no nosso... E aí você vai antecipando. E aí isso vai dando mais conforto, menos ansiedade para essa criança que está ali para cortar o cabelo. Imaginando que seja o primeiro dia dessa família... porque a gente fala muito de criança, mas não necessariamente é uma criança que tem TEA, né? Pode ser uma pessoa mais velha. Sim. Mas tem essa família que está indo lá cortar o cabelo, primeira vez nessa barbearia. Existe uma estratégia... Claro que cada caso é o caso, eu sei que essa vai ser a resposta principal, mas existe um caminho mais comum, uma estratégia mais comum de quebra de gelo, de a criança se ambientar, a família se ambientar. Existe um caminho que tende a ser mais assertivo que o outro? Eu acho que perguntar para essa família... sempre, né? Ele gosta que... Porque tem muitos estigmas em relação ao autismo, né? Que não gostam de carinho, que não gostam, né, de abraço, que toque. Mas isso não acontece para todo mundo. Não né? É uma verdade absoluta, né? Não, né? Tem, de fato...
crianças que não vão tolerar o toque, mas tem crianças que vão gostar muito de abraçar, né? Então, acho que perguntar para a família sempre é o melhor caminho. Ele gosta que pegue no colo. Eu sei que vocês têm aquelas cadeiras dos carrinhos que são altas. Então, se a criança tiver determinado tipo de transtorno, isso vai ser ruim. Tirar o pé dela do solo sem avisar, por exemplo, né? Colocar a capa. Que é aquela história da surpresa também, não pode ser pego de surpresa. Você quer avisar que vai pegar para colocar na cadeirinha. Isso. Né? Então, eu acho que perguntar para a família sempre é a melhor opção, né? De posso tocar, posso colocar a capa, posso levantar para colocar na cadeirinha, né? Esse contato físico é que você está contando. E contato visual, assim, também tem esse caso? Olho no olho, pode assustar, não assusta, melhor não encarar? Existe isso? Existe uma dificuldade desse contato visual, né? Mas não impede que a gente olhe e converse com eles. O sorriso vai agradar sempre mais, né? Isso, né? Então, assim, de repente, evitar... tem pessoas que falam, gesticulam muito, né? Talvez ser um pouco mais suave, falar mais baixo. Eu acho que sempre é uma aproximação mais tranquila. Tende a ser mais assertivo. Pode não dar certo com todo mundo, mas tem maior caso maior chance de sucesso, né? Sim, sim. E, assim, agora falando um pouco da nossa experiência visual lá na barbearia, o que a gente vê acontecendo. Porque precisa de técnica, de carinho e precisa de paciência. Acho que paciência para todo mundo, inclusive para um outro cliente que não tem nada a ver com esse caso, mas está lá cortando cabelo, fazendo a barba, está tendo um atendimento ali que faça mais barulho, menos barulho. Existem alguns pais que usam de segurar o filho na força ali. Como é que isso é visto pelo lado técnico da cena ali? Eu não aconselho, né? Porque isso vai se tornar uma experiência traumática para os próximos, né, eventos de cortar o cabelo, né? Então, você antecipar, usar pistas visuais, conversar mesmo, ter paciência, né? Usar de outros recursos é a melhor forma, né? Que não aconteça o corte todo de uma vez, né? Que vocês tenham essa possibilidade da criança ir em 2 vezes, né? Ir em 3 vezes, para fragmentar o corte. É uma boa estratégia. 2 vezes ele diz que no mesmo dia ou dias diferentes? Pode ser. Ou dá um passeio, descansa, volta. Isso. E corta um pouco. No shopping pode ter alguma coisa que a criança goste muito de fazer, então sai, faz um pouquinho, volta. Ou num dia diferente, se vocês puderem ter esse acordo. Dá uma distração ali. Então, sim, existem caminhos que podem ser assertivos. E existe o contrário, um que é muito ruim de ser feito, alguma coisa que não se deva... Ou não necessariamente uma atitude, mas um brinquedo, uma luminosidade muito alta, um som muito alto. Existe alguma coisa que tende a ser mais difícil esse atendimento, se isso estiver acontecendo dentro da barbearia? Eu acho que a gente tem que falar... Existe o transtorno do espectro autista, né? Antes de a gente explicar sobre esses fatores ambientais. E 95% dos indivíduos com autismo vão ter um transtorno do processamento sensorial. Cris, o que é o processamento sensorial? O que é a integração sensorial? Que muita gente fala, né? A gente está fazendo isso aqui, só que a gente faz no automático, né? A gente está sentindo a temperatura do ar, a luminosidade que está em cima da gente. A gente já ajustou a postura algumas vezes. Então, a gente recebe esses estímulos do ambiente, né? Processa, integra e dá respostas adaptativas. Cris, o que são respostas adaptativas? Tudo que a gente faz na nossa vida, né? Desde ajustar nossa postura na cadeira até realizar uma atividade mais complexa, né? Então, a forma que a gente recebe pode ser muito exagerada, ou a gente pode demorar para receber esse estímulo, né? É como se fosse uma banda. Então, se algum instrumento ali não está afinado, a gente vai ter uma harmonia, né? E aí, por isso que as crianças têm dificuldade, porque às vezes o toque é muito exagerado, a luz incomoda muito, o barulho incomoda muito, né? Por isso que tem essa desorganização nas crianças autistas.
Por isso que cortar o cabelo é muito difícil, né? Cortar a unha é muito difícil, lavar a cabeça, tomar banho, pode ser muito desafiador no dia a dia. Porque se a criança sente muito esse estímulo, é doloroso, né? Hoje a gente tem autistas que fazem vídeos, documentários, né, na internet, e eles falam, é doloroso, o estímulo tátil é uma coisa que dói. Uma etiqueta parece um cacto, de verdade, né? Então, imagina alguém te tocando, né? Às vezes é o barulho que incomoda da tesoura, da máquina. Então, é muito estímulo no ambiente da barbearia. E aí a gente fala que essa criança já chega com um alerta muito alto, né? O que é esse nível de alerta? A gente vai variar nosso nível de alerta durante o dia. A gente acorda meio sonolento, então a gente está com alerta baixo, a gente vai trabalhar, nosso alerta alto. Se a gente estiver numa rua perigosa do Rio de Janeiro à noite e alguém te tocar nas costas, assim, ó, seu alerta vai lá em cima, rua né? perigosa no Rio de Janeiro à noite? Será que tem? Tem não, duvido. Então, a gente tem que pensar nessas crianças sempre no modo de perigo constante, né? Se a pessoa tem essa questão do sistema tátil, por exemplo. Então, se a barbearia tiver uma luz que possa ser ajustada, né, com um dimmer, que aí a criança já chega, você pode baixar um pouquinho a luz. Se ela puder cortar o cabelo no chão, não precisar ser levada na cadeira. Perguntar, mostrar o borrifador que vai molhar, antecipar o que vai acontecer. Legal. Né? Então, sim, são estratégias que tendem... Então, é possível, já antecipando a próxima pergunta aqui, é possível montar uma barbearia, montar no sentido de arquitetura, de layout, otimizada para atender pessoas com transtorno autismo. Você deu um exemplo agora de um acesso de poder cortar o cabelo no chão, ao invés de levantar. Então, é possível criar um ambiente melhor. Sim, sim. É inclusivo, um ambiente preparado sensorialmente, que a gente fala, né? Hoje em dia a gente tem nos aeroportos salas de acomodação sensorial, tem nos festivais de música salas de acomodação sensorial que são pensadas nisso, de adequar, diminuir determinados estímulos. Então, é super possível fazer na barbearia também, né? Diminuir luz. Às vezes muito colorido pode ser... Se imagina que para uma criança a coisa colorida é muito boa, mas não necessariamente para todas as crianças. Pode ser que um ambiente menos colorido vai dar menos estresse, vai fazer alguma coisa nesse sentido. Um jaleco branco já dá uma tranquilidade maior. Aí eu acho que jaleco branco já remete a um ambiente hospitalar que não é legal. Entendi. Né? Porque quando a gente fala aqui que não é legal segurar a criança para cortar o cabelo, a gente sabe que em determinadas ocasiões isso já foi feito, por exemplo, para fazer uma coleta de sangue, para receber uma medicação. E essas pessoas sempre estão de branco, né? Pode associar aquele momento tenso ali com a roupa que está usando. Branco eu não recomendo, assim. A gente tem, na nossa barbearia Dom L, a gente, como eu falei, a gente tem essa vontade de ter um ambiente especial para pessoas com aspecto autismo. Só que é muito difícil a gente conseguir o espaço, localização, não necessariamente tem área para isso tudo. Fazer essa criança, imaginar que você está entrando nessa barbearia, ela passar pelo corredor da barbearia tradicional e que se tivesse uma escada, um mezanino, para ser esse ambiente especial estar nesse mezanino, nessa área superior. Isso também ajudaria ou só por ter passado ali por aquela experiência pode ser que não seja bom? Consegue dar uma... Claro que estamos falando de suposições, mas consegue visualizar isso? Porque ela vai passar da porta da casa dela até a porta da barbearia por vários ambientes. E dentro da barbearia ela pode ter um ambiente separado, especial para esse tipo de atendimento. Eu acho que a gente volta, né? Quando a criança já está preparada, avisada que isso vai acontecer... E a gente já garante aí uma porcentagem de sucesso. Ter um ambiente confortável sensorialmente, acolhedor, vai determinar a outra parte, né? Ela poder ter liberdade de se movimentar. A gente tem aqui na nossa prancha de comunicação, preciso me movimentar. Né? Então, assim, porque ficar paradinho muito tempo para cortar o cabelo... É difícil. É difícil, né? Então, assim, poder se movimentar um pouquinho, voltar, né? De repente, puffs, tentar no puff. São ideias, assim. A gente tem uma história legal, tá até no nosso Instagram da barbearia, que é um pai que levando o filho, né? E eu fui perguntar para ele, e aí, como é que tá o atendimento, como é que tá sendo as coisas e tal. A gente já tinha começado o treinamento com a equipe, mas era uma coisa recente.
E aí o pai viu que a gente estava se esforçando ali e tal. E tem um vídeo dele que fala assim, quando ele entrou aqui, ele só cortava o cabelo. Agora ele já está cortando o cabelo e fazendo a barba. Então, assim, a gente está crescendo junto com essa criança nesse atendimento aí. Imagino que você tenha, lógico, milhões de experiências melhores, mais agradáveis, né, da tua rotina lá do seu trabalho, do dia a dia lá. Tem algum caso que você consiga lembrar aqui que tocou, que você acha que é legal, que você vê essa evolução de proximidade? Eu digo que, para mim, uma das coisas mais felizes que eu vejo no olho de um barbeiro é quando essa criança que não foi cortar o cabelo, mas passa lá para dar um tchau, para dar um oi, para entregar um pirulito, uma pipoca, alguma coisa que ela fala assim, papai, eu quero ir lá para entregar. Pô, isso é sinal de que a amizade foi feita, foi estabelecida ali. Tem um vínculo, né? E você deve passar por isso rotineiramente. E tem casos especiais, porque a gente, na terapia ocupacional, prepara os nossos pacientes para esses eventos, porque a gente não quer sucesso só dentro da sala de terapia, né? A gente quer essa criança incluída em todos os ambientes, né? Então, cortar o cabelo é uma queixa recorrente da família, não consegue, as crianças ficam de cabelo grande. Tem família que aproveita que a criança vai fazer um exame sedado para cortar o cabelo, assim, de tão grave que é a situação, né? Então, a gente também orienta faz um trabalho, né, em atendimento, mas orienta a família para isso, assim, olha, nesse dia você vai fazer determinada acomodação sensorial, a gente fala muito de preparar esse corpinho, então a família pode fazer uns amassamentos, um abraço forte, né, algumas coisas que já vão preparando esse corpinho para o que vai acontecer. Então, quando uma família chega e fala, Cris, cortou o cabelo, a gente foi hoje, foi sucesso. Nossa, é demais, né? E assim, interessante que eles vão recomendando, como você falou, para as outras famílias. A gente foi em tal lugar, com tal profissional, e ele teve maior paciência, que você falou, né? É boa vontade, né? E conseguiu cortar o cabelo e foi sucesso. E uma coisa que vejo de gostoso dentro da barbearia Dona Ellen, que começou a acontecer pós o treinamento, hoje, assim, fico feliz que nós somos uma rede grande, são 10 lojas, tem mais de 100 pessoas que trabalham com a gente. Então, às vezes, você não tem amizade, você conhece quem trabalha com você, mas você não conhece a fundo, a família dessas 100 pessoas que trabalham contigo. E depois que a gente começou o treinamento, muitos barbeiros, muitos atendentes falaram assim, que bom, porque eu tenho um primo, tenho um filho, tenho um cunhado, tenho um sobrinho, tenho alguém da família. Então, a gente começou um motivo exclusivamente profissional, mas que melhorou a vida do cara em casa. Porque eu acho que o autismo não é uma doença... não é uma doença, né? É um transtorno. Que não escolhe classe social. A pessoa aconteceu, pegou, não sei nem como é o linguajar correto de se dizer. Mas muitas vezes... Nasce. E aí o pai talvez não tivesse acesso a um treinamento, uma dificuldade, ou que sequer sabia, e a gente levando para dentro da barbearia, ele consegue praticar dentro de casa. E aí faz esse vínculo ainda melhor de barbeiro, de criança, de amizade, de convívio ali. Ninguém nunca está preparado, né? E também o autismo não é um transtorno que você vai detectar na gestação, por exemplo, como outras síndromes, né? Outros transtornos. Não é detectado nas primeiras semanas de vida ou até nos primeiros meses, né? Porque você vai começar a observar, as famílias, um atraso nesse desenvolvimento. O que sempre chama, né? Sempre não, mas assim, o que mais chama atenção é o desenvolvimento da fala, né? A criança que tem um atraso de fala, na interação social, né? Então, ninguém nunca está preparado, né? E depois as famílias vão se preparando, porque as crianças entram em terapia, recebem muita orientação, muita supervisão. Mas essa troca entre os familiares, isso é muito rico, né? Essas experiências. Então é isso, assim, se o seu barbeiro acertar com aquela criança, nossa... É para sempre. E vai indicar para mais 10 famílias, que vão indicar para mais 10, né? Então, assim, acaba virando uma referência mesmo. Olha, aquele lugar é preparado, eu cheguei lá... Abaixou a luz, abaixou a música, né? Se às vezes tem música, teve uma paciência, não precisou ser na cadeirinha, não precisou usar capa. A capa é o terror das crianças, né? Porque aquilo incomoda, tá ali no seu corpo, vai cair no cabelinho, né? Então, assim... O meu filho, que não tem transtorno, mas pra usar... Pô, vai na barbearia toda semana com o pai, né? É normal o pai levar o filho pro trabalho.
Ele só foi... Ele está com 4 anos hoje, ele só foi aceitar o uso da capa há 6 meses atrás. Ficava todo sujo de cabelo, porque era menos traumático do que usar a capa. Embora a capa fosse de personagem, fosse de... Mas ele não queria usar. Sim. Então, e a gente também teve que aprender, porque primeiro dia você vai e quer colocar a capa. Se não tivesse colocado no primeiro dia, talvez tivesse sido mais fácil do que... Você tenta seguir o que é o padrão, mas o padrão pode não dar certo. A gente tem uma porcentagem de crianças norte-americanas, essa porcentagem da população norte-americana, de 5% das crianças que têm transtorno do processamento sensorial, crianças típicas, né? Então, isso pode acontecer sem você ser autista, né? Então, quando você se sente incomodado, criança que não gosta de usar tênis, determinado tipo de roupa, tem uma questão tátil, isso pode acontecer, né? Então, a capa pode ser uma coisa ruim não só para as crianças autistas, mas para outras crianças, né? É possível... E tem lugares que determinam isso. Não, tem que usar capa, não sei, por sujar o ambiente, ou por ser um costume, né? Então, tem que usar a capa, tem que usar o borrifador, ou tem que lavar o cabelo. Então, se for muito engessado, vai ser mais difícil esse atendimento, né? Então, flexibilizar algumas coisas que são feitas, assim, por hábitos e tudo, também é uma coisa interessante, né? Nós, na barbearia, nós damos um certificado de primeiro corte para toda criança que vai lá cortar o cabelo com a gente. Uma espécie de um diplomazinho e tal. Independente, se pode não ter sido a primeira vez que ele cortou, mas para alegrar a família que foi lá, a segunda, a gente quer agradar o cliente. Sim. Mas isso algumas vezes a gente usa como estímulo. Se comportar, se não sei o quê, se não chorar, vai ganhar tal. Pode haver estímulos, assim, para uma criança com autismo? Ou pensar em alguma coisa especial que não seja só o sofisticado? Vou dar um exemplo do meu filho fazendo judô. A tia sensei, que é como ele fala, ela dá uma medalha no final do treino para a criança que tivesse comportado melhor, tivesse treinado melhor tal. Então, aquela medalha é um símbolo que para eles aquilo é uma conquista. Acho que eles treinam não é para treinar, eles treinam para ganhar a medalha. Então ela conseguiu, de forma lúdica ali, entregar isso. Mas, claro, quando você é muito neném, você não tem esse argumento, você não tem essa conversa. Mas é uma estratégia que pode ser usada de pensar nessa premiação. Claro que imagino que ele vai ganhar de qualquer forma, né? Mas ele imaginar que essa premiação vai, se ele conseguir, ou isso não é um estímulo legal, porque não é uma coisa que ele está tentando, que ele consegue ou não consegue fazer. Eu acho que se ele ganhar de qualquer forma... A ideia não é punir a criança, né? Exatamente, né? O nosso cérebro é treinado para isso, para a gente ganhar uma recompensa. Então, tudo que a gente faz, a gente tem uma recompensa, né? E aí tem os hormônios que são produzidos, né? Serotonina, ocitocina, hormônios do prazer. Então, sim, a gente tem que pensar na criança como... né, na criança atípica como qualquer outra criança. Então, vai gostar de ganhar alguma coisa, vai gostar de ganhar um certificado, isso pode ser falado antes. Se você conseguir cortar o cabelinho hoje, amanhã... Sim, mas tem que fazer. É importante, né? Tem que cumprir, né? Não como, assim, uma questão punitiva, como você falou, não, chorou, não quis cortar, não vai ganhar, né? Que aí a gente vai... gravar uma experiência ruim, uma memória ruim. A gente não quer isso, né? De jeito nenhum, né? E falando como lado empresarial, como empresário que eu dizia como mercado, como conquistar clientes, essas famílias sofrem com uma dor que é levar esse filho, esse parente para cortar o cabelo, aquela dificuldade. E de certa forma a barbearia que estiver mais preparada para isso, vai ter uma vantagem competitiva diante das outras barbearias que não tiverem. E os barbeiros, claro, são peças fundamentais para esse negócio acontecer. Parte do meu trabalho é treinar barbeiros a serem melhores profissionais, ganharem mais dinheiro, correrem mais, traz mais resultado. E alguns confundem essa questão do demorar mais tempo com ser melhor ou pior no trabalho. Então, a gente tem que entender que o negócio tem uma necessidade do mercado ali que você precisa atingir. E os nossos barbeiros estão participando desse processo de treinamento, de ambição, de treinamento para esse tipo de atendimento. E o que você recomendaria
a um cara aqui do Brasil inteiro que estiver assistindo, que ele quer começar a entender melhor sobre como atender pessoas com autismo, existe um caminho que ele pode seguir? Existe o teu trabalho? Existe um Instagram? Como é que ele consegue ter acesso a mais informações para iniciar nesse processo que é vantajoso como o lado social, porque é maravilhoso você ver a felicidade de uma criança. Você vai agradar uma família que tem dificuldade de cortar um cabelo, uma coisa que parece simples, se torna um transtorno. E é um excelente trabalho, uma fonte de renda para ele conseguir conquistar novos clientes. Tem um caminho desse que o lado da saúde está indicando. Como é que ele faz isso? Eu acho que até em mente que você precisa ser empático. Você precisa tentar entender um pouquinho o que aquela família, o que aquela criança passa. E eu acho que você ter o conhecimento ajuda, né? De que não é frescura, de que não é mimo, né? Que aquele estímulo pode ser doloroso para aquela criança. E a família, como você falou, ela já chega bastante adoecida, né? O dia a dia é difícil para eles. Uhum. Então, às vezes, cortar o cabelo é uma coisa que a família toda está sofrendo ali a semana. Putz, vai chegar, ele vai chorar, as pessoas não vão ter empatia, as pessoas não vão entender, vão julgar, vão achar que é mal educado, né? Então, eu acho que o conhecimento salva, né? Vai ser a chave. E é isso, né? Você vai ficar ali, de repente, 2 horas com aquela criança. Você não vai cortar 10, não vai fazer 10 cortes. Você tem que pensar em volume, tem que pensar em qualidade. Qualidade e pensar que essa família vai te indicar para outra, que vai te indicar para outra, né? Então, você vai ganhar de outra forma. E ter o que a gente pode chamar, algumas pessoas chamam de dom, outros chamam de habilidade, porque, de fato, é um trabalho mais difícil. Mas eu acho que vai ser muito enriquecedor quando, poxa, olha só, eu consegui. Né? A criança, não sei, estava 2 anos sem cortar o cabelo. Olha como ele está saindo agora. Como essa criança pode estar mais feliz e como essa família vai estar mais feliz. Né? Eu, há cerca de 20 dias atrás, estava num treinamento, numa imersão de barbeiros. Estava ali na plateia, não estava palestrando, não estava na plateia. E uma das pessoas que estavam assistindo levantou a mão para fazer uma pergunta sobre isso, sobre atendimento de autismo. Um barbeiro que estava buscando esse aprofundamento. E naquele dia, naquele momento, quem estava no palco não trabalhava, não tinha um terapeuta ocupacional para orientar. Eram só donos de barbearia, pessoal da área de beleza ali, todo mundo competente e tal, mas que não tinham essa resposta para dar. E não que eu tivesse, mas eu já tinha um pouquinho dessa experiência, porque a gente já está trabalhando isso. E eu fiquei procurando esse barbeiro na plateia para poder falar com ele depois. Ele era do ABC de São Paulo. Procurando ele depois e acabou que difícil, tinha muitas pessoas na plateia, tava todo mundo com roupa igual, então difícil de achar, mas acabou que a gente se encontrou. A gente se bateu um papo no final e eu falei assim, cara, se eu posso dar uma indicação para você, corra atrás disso, se você gosta, se você já está feliz, você já está, se dedique, não pare de se dedicar, porque isso vai ser um caminho rentável, porque é trabalho tem que ganhar dinheiro, que vai te dar um prazer. Acho que muito maior do que você cortar um cabelo de um cara e deixar ele bonito, deixar uma família feliz. Sim. E cada cliente, com certeza absoluta, vai virar teu amigo. Uma relação próxima ali. E aí a gente bateu esse papo, aí ele, 7 dias, mais ou menos 10 dias depois, esteve aqui no Rio, e ele fez uns atendimentos aqui no Rio, ofereceu a barbearia para que ele pudesse atender essa família lá. A gente fez um vídeo, e assim, eu vejo no rosto desse barbeiro a felicidade que ele de estar exercendo isso. Então, façam isso, busque... Porque é um propósito, né? Aí você entende que é um propósito na vida. Não é todo mundo que vai ter, né, essa habilidade, E não né? é para todo mundo também. Não é para todo mundo. Uma coisa é você ter o conhecimento técnico. Sim. Você pode me instruir, eu vou ser, claro, melhor do que eu fui ontem. Mas tem algumas pessoas que têm essa conexão melhor, né? Sim. Uma habilidade de lidar com adultos, com crianças, eu digo que são pessoas magnéticas, assim, elas puxam esse atendimento. E aí é o que você falou, né? Aí a família vai passear no shopping, vamos ali passar para ver o tio fulano, né? Vamos dar um oi para ele, não sei o quê. E aí você já criou esse vínculo, né? E isso vai facilitar quando a criança for, de fato, cortar o cabelo, né? Cris, lá na Barbearia Dom Hélio, todos os nossos clientes, eles ganham uma bebida de cortesia. Os adultos podem ganhar uma cerveja ou um café, e as crianças a gente dá um suco ou um todinho.
Claro que se o adulto quiser o suco todinho, ele pode também. Mas a criança quiser cerveja, ela não pode. E para esses casos do aspecto autismo, isso é uma boa estratégia? Ou ela pode ser melhorada? O que você recomendaria que a gente fizesse? Mais uma vez, perguntar à família se a criança não tem nenhuma restrição, né? Algumas crianças seguem algumas dietas, né? Voltadas para cada caso. Para não correr o risco de oferecer e depois não pode dar, que aí isso já pode desencadear alguma desorganização, né? A maioria das crianças gosta, né? Quer um todinho, quer um suco, uma coisa açucarada. Então, acho importante perguntar antes se vai poder. Mas uma coisa que eu acho interessante é se isso só pode ser ganhado no final ou isso pode ser durante o atendimento? Por nós, pode ser a qualquer momento. Porque sugar, mastigar, isso dá muita informação para o corpo, né? Porque acaba estimulando esses músculos. Então, isso pode trazer uma organização corporal também, ajudando a ficar sentado, ajudando a suportar o estímulo tátil. Então, pirulito, chiclete, sugar no canudo é uma boa estratégia também para a criança. No início, ela já fica mais concentrada naquilo ali e presta menos atenção no corte, talvez fosse isso? Pela questão comportamental, sim, mas pela questão sensorial, quando a gente suga, ativa essa musculatura, a gente está recebendo mais informação no corpo, né? E isso é organizador para eu receber um estímulo tátil, que é o corte de fato, né? Que é mais incômodo, que pode ser mais incômodo, né? E não deixa de ser uma recompensa, né? Não deixa de ser reforçador também, né? Que é uma coisinha doce. Quem não gosta, né? Um suquinho, chocolatinho. Todas as crianças gostam. Embora hoje eu acho mais acho curioso, né? Porque a gente tem mais saída de suco do que de todinho. Aí eu não sei se é o paladar das crianças que estão mudando ou os pais que estão querendo evitar o chocolatado açúcar, ali, mas assim, o suco. Mas eu, se fosse criança, ia no todinho. Pois então, mas a estratégia do sugar no canudinho é uma boa estratégia. E mastigar, chupar o pirulito, é uma boa. Cris, eu queria te fechar aqui com você, primeiro agradecendo a tua visita, a tua participação. Eu espero que ilustre muita coisa para os barbeiros que queiram cada vez mais atender melhor o seu cliente. Minha ideia aqui é enriquecer o mercado de barbearia para que ele fique cada vez mais nobre e entenda que existem vários clientes diferentes que você pode se aperfeiçoar em cada uma da área. E aí, queria te fazer um convite. Queria saber se você topa em fazer parte do time da Barbearia Dom L, que vai estar constantemente dando esse treinamento para toda a nossa equipe, para que a gente possa cada vez mais atender melhor o público. Queria convidar você para participar desse projeto com a gente. Eu aceito, né? Eu fiquei muito feliz com o seu convite. Muito feliz também que várias pessoas vão ouvir um pouquinho do que a gente conversou aqui, que possa ajudar. Eu acho que se ajudar uma família, ajudar uma criança, né, eu já fico feliz, né? Então, o conhecimento salva. Então, quanto mais conhecimento tiver nessa área, você vai estar bem, né? Vai estar praticando bem e pode estar criando um nicho interessante também para o seu desenvolvimento da profissão e financeiro, né? Que bom. Então, eu aceito. Maravilha, vai ser ainda mais prazeroso. Todo mundo da nossa equipe que participa de um treinamento, a gente entrega um brochezinho, aquele pinzinho com o símbolo do autismo. E quando pelo menos 80% da loja está treinada, a gente coloca esse adesivo na vitrine da loja. E a ideia é que a cada 3, 4 meses a gente faça novo treinamento, entra, sai gente, tem um assunto novo, tem uma atualização do que foi dito ali. E para, mesmo que seja massificar o conhecimento, se a gente não ficar insistindo, pode se esquecer de alguma coisa, ou surgiu um caso novo de um pai que chegou, de um filho que chegou, alguma coisa aconteceu ali. E, obrigado pelo convite, obrigado por aceitar a nossa proposta. Fiquei devendo mostrar aqui a cartilha que você falou. Uma prancha temática, né, de um sistema de comunicação aumentativa e alternativa. Então, uma prancha temática de cortar o cabelo e onde os barbeiros, ou a própria família, né, vai modelando, apontando o que vai acontecer. Quando a criança já tem um desenvolvimento, né, da linguagem, da comunicação, ela pode apontar também para dizer... Isso é livre de direitos autorais? Eu posso disponibilizar isso no nosso Instagram, no nosso YouTube, na barbearia? Isso pode ser disponibilizado? Essa eu fiz para a Barbearia Dom Hélio, né? Mas tem sites, tem de comunicação aumentativa, alternativa, que as famílias podem buscar também.
que já tem pranchas prontas, né? Tem pranchas temáticas. Mas é interessante que seja orientado para um profissional para o desenvolvimento mesmo da linguagem, né? Mas nas barbearias é interessante que seja treinado também, né? Orientado. Como claro. a gente vai fazer. Vamos começar essa história agora. Pois é. Cris, obrigado de novo. Obrigada, Beijão. eu que agradeço.